Que Deus abençoe a sua vida. Vamos ler em Atos capítulo 2, verso 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Este texto, escrito por Lucas no ano 60, é o retrato de uma igreja estável. Você sabe a diferença entre a palavra estável e instável? A igreja estável, ela tem estabilidade, ela tem firmeza. Por outro lado, a igreja instável, ela fica na corda bamba. É uma igreja vacilante, não sabe para onde vai, doutrinariamente. O que acontece dentro de uma igreja estável? A resposta está aqui no versículo 42, que nós acabamos de ler, repetindo: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Primeiro ponto: a igreja estável e perseverante na doutrina apostólica. A igreja é apostólica, no sentido de que ela segue o ensino inspirado pelo Espírito Santo, que foi anunciado, que foi pregado pelos apóstolos de Cristo. O que significa perseverar na doutrina apostólica? Significa defender a verdadeira doutrina bíblica e, ao mesmo tempo, estaremos assim combatendo o falso ensino, o falso evangelho. Doutrina apostólica é a verdadeira doutrina da Escritura. O apóstolo Paulo assim determinou para Timóteo: prega a palavra, ou seja, prega a Escritura. E ele, escrevendo a Timóteo, aqui na segunda carta, capítulo 3, verso 16, ele diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Segundo ponto: a igreja estável é perseverante na comunhão fraternal, como diz o verso 42, que a igreja perseverava na comunhão. Havia amizade, havia consideração entre os cristãos em Jerusalém, no primeiro século. O que é a comunhão na casa de Deus? É amar um ao outro. E isto significa cuidar um do outro, partilhar um com o outro, contribuir um para o outro, como fizeram os cristãos em Jerusalém. E nós precisamos assim agir hoje.
na igreja atual. A igreja é uma comunidade terapêutica, onde, por causa da nossa comunhão, as eventuais divergências são resolvidas humildemente, com mansidão, pensando todos nós na preservação da nossa unidade. Salmo 133. Ó, quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união, em comunhão. Então, a comunhão entre os irmãos é algo magnífico, pelo menos por dois motivos. Isso glorifica a Deus e isso edifica a própria igreja, que segue unida, lutando pelos ideais do Evangelho. Paulo assim escreveu aqui em Filipenses, capítulo 1, versículo 27. Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Terceiro ponto: a igreja estável é perseverante na comunhão com Cristo. No versículo 42 que lemos, aparece o termo no partir do pão, e isso refere-se à Santa Ceia. Em Jerusalém, a Santa Ceia entre os cristãos ocorria no lar, antes das refeições. Então, inicialmente, no lar dos judeus cristãos, era celebrada a Santa Ceia, que foi estabelecida por Cristo para recordar a redenção que ele ofereceu à sua igreja. Quando o apóstolo Paulo organizou as igrejas gentílicas, a Santa Ceia passou a ser ministrada aos domingos na reunião comunitária. Qual é a importância da Santa Ceia? Ela denota que a igreja está se alimentando de Cristo, a fim de prosseguir no propósito de servir ao reino de Cristo. Portanto, na Santa Ceia, pela fé, a igreja espiritualmente se fortalece com o pão da vida e se purifica no sangue de Cristo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, aqui na primeira carta, capítulo 11, verso 23, ele diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes
em memória de mim. Eu tenho dito ao longo do meu ministério, muitas vezes, a Santa Ceia aponta para o passado, revelando a nossa redenção. Ela também aponta para o presente, revelando a nossa santificação. E a Santa Ceia aponta para o futuro, revelando a nossa glorificação, no retorno de Cristo, para estarmos definitivamente em eterna comunhão com Ele. Quarto ponto, finalmente, a igreja estável e perseverante na oração. Aparece no versículo 42, a palavra orações. A igreja perseverava nas orações. A oração tem real valor na vida do cristão fiel. Por quê? Pelo menos por 3 motivos. Na oração, exaltamos a Deus. Na oração, buscamos consagração pessoal. E na oração, manifestamos o desejo do nosso fortalecimento para enfrentarmos os problemas do dia a dia. Como vai a sua vida de oração? Você tem se dedicado ao exercício da oração? A igreja em Jerusalém estava em constante oração. Leio aqui agora em Atos 4, versículo 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Tendo eles orado, todos ficaram cheios do Espírito Santo. A oração é a porta para a plenitude do Espírito Santo na sua vida. Que Deus assim nos abençoe como igreja, para que sejamos uma igreja estável, ou seja, uma igreja perseverante na doutrina apostólica, na comunhão fraternal, na comunhão com Cristo e perseverante também nas orações. Vamos assim perseverar sob a graça de Jesus Cristo. E como diz a Bíblia, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Deus nos abençoe. Amém.